Amigos do Cash FC, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Obrigado pela parceria de sempre. E a gente vai falar neste vídeo a respeito do balanço do ano de 2024 do esporte. Um balanço que aponta um déficit de 16 milhões e meio de reais. Para o futebol não é nada absurdo, não é um número absurdo, é um número baixo até, se a gente comparar com outros clubes que estão na Série A, por exemplo. Mas a gente vai destacar esse ponto e alguns outros pontos muito positivos que chegaram neste balanço em relação ao ano de 2024. Como sempre, vou te pedir para deixar teu like, deixar teu joinha, para que você se inscreva aqui no nosso canal. Tua inscrição é muito importante para que a gente continue crescendo, continue alcançando novas pessoas. E teu like também é muito importante, porque é através do teu like que a gente consegue entregar esse vídeo para outras pessoas também. Vamos lá. A respeito do balanço do esporte, né, como uma associação, o esporte precisa divulgar ano a ano o seu balanço, se reportando, na verdade, aos sócios do clube, né? E, como sempre, o esporte publicou e detalhou o balanço, inclusive com a auditoria, né, contratada, uma auditoria externa, que fez também um parecer. É um documento denso, de 49 páginas, que está no site oficial do clube, inclusive. Se você tiver curiosidade de acompanhar tudo, vai lá no site oficial do clube e você vai poder ver tudo que foi relatado a respeito desse balanço. Eu peguei alguns pontos aqui que eu considerei importantes, tá? Vamos lá. Primeiro, na abertura já tem essa tabela aí na quarta página mostrando os anos de 22, 23 e 24. Primeiro começando com o Campeonato Brasileiro, né? Obviamente o Sport conseguiu a classificação em 24. Copa do Brasil, o Sport foi até as oitavas em 23 e em 24 caiu na terceira fase. No Campeonato Pernambucano, o Sport foi bicampeão em 24. Copa do Nordeste caiu na semifinal. E aí vem a parte financeira. Receita bruta total. O Sport aumentou, praticamente que dobrou a sua receita em relação ao ano de 2023. No ano de 24, 139,5 milhões de reais. As receitas recorrentes aumentaram também, não tanto, menos de 10%, 75,7% em milhões em 24. E a dívida operacional líquida também em relação a 23 subiu, né, mas não muito, menos de 10%. É um pouquinho, na verdade, um pouquinho mais, né, que 10%. E aí, essa dívida operacional líquida contando com a receita recorrente, inclui a receita com direito de TV. Claro que isso aumentou muito, né, com o esporte na liga. Marketing, bilheteria e sócios, não inclui venda de atletas, ou seja, a venda do Pedro Lima não está incluída nessa receita recorrente. E a dívida operacional líquida são passivos, desconsiderando a conta receita a reconhecer em instrumentos derivativos, menos caixa e equivalentes a caixa. Bom, isto aqui está logo no começo, este detalhamento. Outro ponto que eu também achei interessante para a gente trazer aqui para vocês é este quadro que vem logo na sequência. No ano de 2024, o Sport Recife retornou à Série A do Campeonato Brasileiro, retornando o protagonismo da elite do futebol nacional, o crescimento da receita de 2024 mais que dobrando em relação ao exercício anterior. Isso contando com obviamente, né, com a venda do Pedro Lima, que atingiram 135,9 milhões, foi um alavanca para a conquista do acesso. Um dos maiores destaques financeiros foi a venda do atleta Pedro Lima, que somou 60,2 milhões de reais, uma das maiores vendas de um clube nordestino, resultado obtido pela gestão através do trabalho e investimento nas categorias de base nos anos anteriores.
todas as metas esportivas estabelecidas no Orçamento 24 foram integralmente atingidas, refletindo um planejamento técnico consistente e bem executado. A meta era, de 24, ser campeão pernambucano, semifinalista da Copa do Nordeste, terceira fase da Copa do Brasil e acesso à Série A. E aí, as metas, segundo na equipe masculina e feminina, segundo consta, foram todas atingidas. Aqui eu quero colocar alguns gráficos em relação a receitas que o clube teve e também despesas que o clube teve, juntando aí esses dois quadros, né? São os detalhamentos de receita. Primeiramente, essa parte aí de... Deixa eu procurar aqui onde é que está no documento, para eu poder trazer aqui para vocês. Pronto. Essa parte aí de contribuição de associados. Vamos lá, o que é que ele detalha aqui? O apoio, fala do apoio da torcida, isso é o texto, tá? Eu coloquei aí só os valores. O aumento de 2,6 milhões em relação a 23 e 5% acima do orçado, a receita de associados chegou a uma marca de 15,2 milhões no ano. Acompanha aí que é essa barrinha aí, dourada, né? Meio marrom, meio dourada aí, que é a última do lado direito nesse gráfico de cima. Tendo um pico de 25.622 sócios e 28.395 dependentes. Esse foi o pico do esporte e esse é o aumento para 15,2 milhões. As receitas comerciais também representaram um aumento considerável em relação a 2023, de 1,8 milhões, além de estar 57% acima do orçamento. Isso é fruto de trabalho, tal, da gestão, que é segundo o gráfico aí, comercial, marketing e publicidade. Ou seja, aumentou aí, o total foi de 19,3 milhões, um aumento em relação a 23, que é esse gráfico amarelo. Esse gráfico vermelho, essa barra vermelha, na verdade, é a expectativa, né? Seria a expectativa orçamentária para o ano. O Sport também realizou a maior venda de atleta da história de um clube do Nordeste, que foi o Pedro Lima, por 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. E tá aí então 60,2 milhões, dos quais o Sport ganhou 50% em 2024 e vai ganhar os outros 50% no final de 2025. Essa venda fez com que esse gráfico apontasse assim, né? Na verdade, 60%, né, foi pago em dezembro de 24 e 40% vai ser pago em dezembro de 25. O que faz essa ponta aqui de 60,2 milhões aqui em cima, né, cessão de direitos contratuais, tá lá no alto. O orçamento, o planejamento era de apenas 2,5 milhões. O orçamento de venda de atletas, a receita de venda de atletas em 2024 foi só de 2,7 milhões, então houve um aumento realmente muito considerável. Vamos lá para mais um aspecto aqui que eu achei importante para a gente trazer. Gastos com futebol, com pessoal futebol. É o destaque que ele coloca nesse gráfico aí de baixo. Vou até apagar o de cima para não confundir e deixar só esse aqui de baixo, para que vocês possam acompanhar de uma maneira mais clara. Estou ajustando aqui, pronto. Gastos com pessoal e futebol. Vamos lá para essa primeira parte. 3 anos seguidos na Série B, o Sport conseguiu acesso para a disputa da Série A, alcançando metas, investimentos, tal. Por mais que o investimento tenha sido elevado, parte se deve à inflação crescente no mercado do futebol. Valores de salários, luvas, intermediações e aquisições de jogadores vêm aumentando ano após ano, ocasionando valores maiores nas linhas gastas com pessoal. E aí é onde o Sport chegou a um gasto muito alto, né? Obteve 60 milhões no total na venda de Pedro Lima, mas gastou 63,2 adquirindo atletas, isso em 24, tá? Em 25 já foram mais de 60. Então, assim, um aumento considerável, né? Com mais de
praticamente aí 10, 14 milhões. 14 milhões a mais que 23 e vamos colocar aí 18 milhões a mais em relação ao que estava no planejamento. Essa outra parte aqui, que tem competições e viagem, também é interessante. Buscando melhor estrutura para os atletas e comissão técnica, foi feito um investimento maior em custos de competições e logísticas, garantindo uma preparação mais adequada para os jogos ao longo da temporada. Os custos de materiais esportivos, entre outros pequenos gastos, praticamente se mantiveram de 2023 para 2024. Mas esse custo de viagem que vocês estão vendo aí na barrinha dourada ou marrom de 16,9 milhões são logísticas, né? Como os valores aumentaram, a previsão era de 8,6 e praticamente que dobrou essa previsão. Isso também, essa questão de logística, é interessante porque às vezes o clube pega uma viagem muito ruim, né? Que a CBF coloca, né, para você umas opções que não são as adequadas. Às vezes tem que ter voo fretado, às vezes tem que ter algumas outras situações que o clube precisa fazer para diminuir o impacto do cansaço da viagem nos atletas na hora do jogo. E como a gente mora em Recife, que é bem distante, né, do sul, sudeste, centro-oeste, enfim, de outras regiões do país, realmente é uma parada que pega muito. Outros custos do futebol, né? Foi isso que ele colocou aqui, que as despesas praticamente que se mantiveram, né? Aumentaram em 100 mil reais em relação a 23 e o planejamento era 1,9 milhão, mas foi gasto 1,5 milhão. Despesas administrativas. Além do departamento de futebol, as áreas administrativas e os diversos investimentos em infraestrutura feitos em 24 trouxeram maiores custos operacionais e despesas do que os anos anteriores. Além disso, houve um aumento na rede de suporte terceirizada em setores como contabilidade, financeiro e jurídico para uma melhor gestão do clube. Então, assim, houve um aumento drástico, né? De quase 13 milhões aí, de 13 milhões na verdade, quase 13 milhões em relação a 23. Em relação ao planejado para 2024, que é essa barrinha vermelha aí, o Sport gastou quase 40 milhões a mais, ou seja, houve uma falha gigantesca aí de planejamento e uma mudança muito grande de curso no decorrer do ano, que não é positivo, tá? O planejamento existe para ser cumprido, óbvio que nem sempre o planejamento se bate com a realidade, mas foi uma diferença muito abrupta. E eu coloquei algumas coisas aqui que eles destacaram como fatos relevantes e a gente precisa levar em consideração, que foi a aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia de Credores. E aí ele coloca aqui, a aprovação se deu com a expressiva maioria de votos nas 3 classes de credores envolvidas, 79,35% do total dos credores trabalhistas, que corresponde a 146 credores votantes, 93 total de credores de créditos quirográficos, e aí 88,75 de credores votantes e 83,75 dos credores de microempresas ou empresas de pequeno porte. E outra aqui foi a nova negociação de passivo fiscal, né? No início de 2024, o clube aderiu a 2 novos parcelamentos tributários com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, objetivando a regularização do seu passivo fiscal. À época, a transação firmada com a Procuradoria, em 23, somente os débitos inscritos em dívida ativa foram incluídos. Assim, os não incluídos foram contemplados através da adesão desse novo parcelamento. O Sport já está bastante avançado, né, nessa questão da RJ. Inclusive já foi, como ele relata aqui, já foi feita a Assembleia de Credores com muitos acertos, uma diminuição absurda, né, do que o Sport tem de dívida, né, a pagar. Ainda é uma dívida alta? Mas praticamente todos os clubes têm essas dívidas, né? E aqui ele traz também neste documento, que está no site oficial do clube, um documento, um relatório, na verdade, da BDO RCS, Auditores Independentes, que fala sobre
todas as partes do clube, né? Como, por exemplo, créditos a receber, ausência de revisão, de vida útil, ativo imobilizado. Isso é uma coisa bem técnica, né? A ausência de comprovações externas, partes relacionadas, contas a pagar, enfim. Consta também esse relatório e muitos outros detalhes. Como eu disse, é um documento bastante denso de 49 páginas. Vocês podem acompanhar, ó, tanto que o vídeo aqui, resumidamente, deu 15 minutos, mas espero que vocês tenham acompanhado aí como está o esporte. Um déficit de 16,5 milhões, mas que não é um déficit tão alto em relação ao futebol. Claro que o ideal seria ter as contas equilibradas, mas isso só vai ser possível depois da liquidação das dívidas, né, da RJ, de uma chegada de uma SAF concreta, de uma SAF positiva que injete dinheiro no clube, para que a associação saia de cena, tenha as suas contas sanadas e a SAF entre em cena. E aí é uma administração diferente, né, que vai começar praticamente do zero. Então vai botar dinheiro, mas receitas e despesas ali vão começar a contar a partir do momento que eles entrarem. Então vai ser uma nova fase, uma nova etapa. É isso, meu povo. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.